Olá, meu amigo e minha amiga. Muito obrigada, tá, por você estar aqui conosco. Eu quero desejar um restante de semana abençoado para você, tá? Para tua família. E você que está chegando, seja muito bem-vindo também. Obrigada pelo apoio de cada um de vocês, através da inscrição, através do like que vocês têm deixado. Cada vez que vocês têm compartilhado com algum amigo, eu sou muito grata mesmo. E eu quero, nessa ocasião, queridos, trazer uma palavra que é direto do coração do Pai para o nosso coração. E é uma palavra urgente. Por quê? Porque, na verdade, ela nos traz um alerta para que a gente se posicione. Porque o momento é de posicionamento diante daquele que tem expectativas em torno da minha e da tua vida. Essa palavra ela se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, e ela diz assim: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Queridos, se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver muitos sinais de que perto está de acontecer justamente esse momento, o momento em que nós vamos ter que prestar contas diante daquele que um dia, por amor a mim e por amor a você, enviou o seu filho para preparar esse momento desse encontro. A pergunta é: você está pronto para esse momento desse encontro? Como estão as suas vestes? Estão manchadas com alguma coisa que ele não poderia ver? Ou as suas vestes estão brancas? Porque vestes brancas é sinônimo de santificação. Vestes brancas é sinônimo de não se contaminar com aquilo que chega justamente como uma proposta diferente daquilo que ele deseja que nós façamos. E essas vestes brancas também representam nós estarmos posicionados naquilo que ele nos chamou para fazer. E essa palavra, na verdade, ela é para todos. Para aquele que já tem um compromisso com ele, para que esse que já tem um compromisso se posicione, justamente vendo, eu estou fazendo o que ele mandou? Porque quando ele vier, ele vai questionar o que eu te dei, o que você fez com o que eu te entreguei. Você multiplicou? Ou você simplesmente escondeu, talvez por medo, talvez por estar tão deprimido, tão abatido? Ou você simplesmente receou o que os outros iriam dizer se você fizesse? Porque haverá. Tudo aquilo que nos é entregue, querido, não nos pertence. Pertence àquele que um dia nos enviou aqui ao mundo com uma missão. Todos nós temos uma missão. E não se iluda. Ela não vai ter continuidade em um outro tempo, a não ser na eternidade, onde ali não haverá mais tempo de aperfeiçoamento, não. Todo aperfeiçoamento que precisar acontecer tem que acontecer aqui e agora, neste tempo que estamos vivendo. A palavra de Deus nos diz que todo e qualquer ensino que vier, ainda que seja através de um anjo, que não estiver de acordo com a Bíblia, rejeite. Rejeite, porque pode ser laço para a sua vida. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: E ao homem foi dado morrer uma só vez, e depois disso, segue-se o juízo. Apenas o julgamento fica reservado para depois que partirmos daqui deste mundo. Não haverá nenhuma outra etapa, nenhuma outra fase pela qual nós possamos passar. O resto é engano. E se eu creio diferente disto que acabou de ser dito aqui, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Você já deve ter escutado, pelo menos em filmes, né, que trata sobre a paixão de Cristo. Quando ele deu a sua vida lá na cruz, por nós, pagando o preço que eu e você deveríamos pagar. E quando ele estava expirando e ele disse, está consumado. Está consumado quer dizer está concluído. Não tinha mais nada a ser feito além dali, a não ser a nossa obediência. Ou seja, o que precisava ser feito, foi feito. Não existe essa história de você voltar depois e ser aperfeiçoado. Não existe. Simplesmente nós precisamos nos posicionar aqui e agora. Porque para isto ele veio. Para justamente se entregar no nosso lugar. Padecer no nosso lugar. E ele, inclusive, nos alerta que nós precisamos lembrar de tudo aquilo que temos recebido e ouvido. Ele fala lá em Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te.
Pois senão virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O ladrão não avisa que hora vem, amados. Ele não avisa. Então, por isso que precisamos estar justamente vigilantes. E, em relação àquele que ainda não se posicionou, fazendo uma aliança, em Deus é possível você ter pureza. Pelo que Jesus viveu, é possível nós termos pureza. Porque quando ele se deu ali, ele se deu justamente para mudar a nossa mentalidade, não através de uma lavagem cerebral, como muitos acusam, né, os cristãos de viverem. Não, não é lavagem cerebral. É um renovo, até porque a palavra de Deus fala: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, só dessa forma, queridos. E as coisas do Espírito, a palavra de Deus diz também no livro de Coríntios, que as coisas da carne nós compreendemos pela carne, mas as coisas do Espírito, pelo Espírito de Deus. Não adianta você tentar entender a Bíblia com a sua mente. É preciso que você deixe que o Espírito Santo de Deus te conduza, te esclareça e traga o devido entendimento que você precisa ter de acordo com o que Deus quer falar. Não é de acordo com o que você compreende que você acha que é. Porque o que eu penso e o que eu compreendo que é, não vai mudar a Bíblia. Eu preciso ter humildade para dizer para ele: Senhor, o que eu não compreendo, esclareça para mim. E ele vai trazer o esclarecimento. E aceitarmos, então, a proposta de vida que ele tem para nós. Porque a palavra de Deus diz: escolha, pois, a vida para que vivas. E escolha a bênção para que possas usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nos conceder. Mas a escolha, ela é minha e é sua. Então, a obediência, ela é fruto do temor a Deus. Antes de qualquer coisa, precisamos pedir a Deus, a cada dia: Senhor, que não falte o teu temor no meu coração, porque eu quero te agradar. E na minha força é impossível fazer isto, Senhor, mas contigo eu creio que eu vou conseguir viver tudo aquilo que o Senhor já propôs para mim. Há um plano, melhor dizendo, perfeito de Deus para mim e para a tua vida. E é esse plano perfeito que a gente precisa se deixar viver. Mas ele não vai jamais nos violentar, porque ele nos respeita e ele nos ama. Ele coloca a proposta. Eu e você precisamos nos posicionar diante dela, rejeitando ou aceitando. E em cima da nossa decisão, ele vai fazer com que a nossa vida ela se desenvolva. E tudo que eu preciso é confiar, orar. Se eu tenho dúvidas, questionar a ele, em espírito de preferência, para que o nosso adversário não se aproveite e traga o entendimento que é distorcido. E se eu tenho alguma inquietação, entregar também no altar dele e pedir: Deus, me dê a tua graça, para que eu possa, enquanto o teu propósito não se cumpre, eu quero esperar, Senhor, sabendo que tu és comigo, porque tu és fiel verdadeiramente para cumprir. E ele diz que ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, que em nome de Jesus, nós nos entreguemos sem reservas, igual aquela criança pequena que quando ela está na altura e o pai disse: jogue, filho, ele se joga. Simplesmente confiado que o pai vai cuidar, o pai vai recebê-lo em seus braços e vai guardá-lo. Então, assim, queridos, porque o nosso pai não é qualquer pai, é um pai amoroso. E se você não sabe o que é verdadeiramente um relacionamento de pai e filho, talvez você não tenha tido essa referência. Deus quer te revelar que pai ele quer ser para você. E ele não é um carrasco. Ao contrário, ele é aquele Deus que nos ama, e porque nos ama, ele tem coisas maravilhosas para que vivamos. E nós nos privamos muitas vezes por incredulidade, ou até mesmo muitas vezes por religiosidade, e por não deixar que Deus se revele para nós. Mas ele quer se revelar para você com todo o amor que ele tem. E a maior prova ele já deu, que foi entregar o seu próprio filho pela minha e pela tua vida. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando e livrando de tudo aquilo que queira nos impedir de viver aquilo que ele tem para nós. Em nome de Jesus.